Força guerreiros, tudo bom? Então, vim aqui hoje compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Nesses últimos dias, completei 3 anos de estudante para concursos, concurseiro, como popularmente conhecido. E acontece que isso me gerou uma certa experiência e eu pude tirar algumas conclusões. Prestei 16 provas de concursos nesses últimos tempos, e destas 16 obtive 9 aprovações. Relativamente até um bom resultado, um índice superior a 50% de aprovação, o que obviamente não é uma regra. Uma das coisas que eu observei que foi bastante interessante foi o fato de que nem sempre um concurso de nível superior foi mais difícil ou mais fácil do que um de nível fundamental ou de nível médio, pois dentro dessas 16 vagas que eu tentei concorrer, muitas delas eram de nível fundamental ou médio e eu fui reprovada, e algumas outras eram de nível superior ou até mesmo com alguma especialização e eu fui aprovado. Então, não representava que eu fosse aprovado em nível superior que eu seria obviamente aprovado em nível fundamental ou médio. Muito pelo contrário, muitas vezes as vagas de nível fundamental ou médio representavam até mesmo uma concorrência muito maior e até mesmo mais qualificada de algumas vagas, por exemplo, que eu prestei. Uma outra coisa que eu pude perceber é com relação ao tempo para aprovação. Ele não é uma regra, ele não existe, ele não é comum. Andei conversando com muitas pessoas nesses últimos tempos para cá que também estão na mesma trajetória do que eu e percebi que esta regra não existe. Ela, na verdade, varia muito de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, comecei meus estudos em junho de 2016. Ao mesmo tempo, comecei também a aprender a estudar de forma efetiva, pois inicialmente o que eu fazia era assistir apenas videoaulas e fazer alguns resumos, muito raramente fazer questões. Questões, de fato, são uma novidade na minha vida de concurseiro. Faz menos de um ano que eu venho fazendo e ainda não tenho aquela frequência. Então, fazendo as contas aqui, a minha primeira aprovação foi com em torno de 7 meses depois que eu iniciei os meus estudos. O meu primeiro concurso foi em junho de 2016, a primeira aprovação em fevereiro de 2017. Depois, a sequência lógica foi mais ou menos intercalada, pois a uma prova eu aprovava, em outras eu reprovava, e começou aquela, mas nunca ficava numa boa classificação. As classificações foram melhorando depois de um ano e meio. Isso me faz chegar a uma seguinte conclusão. Tirando uma pessoa mediana, como eu, formada em escola pública, que não é muito chegada em estudos, mas que gosta, não me importo de estudar. Eu tenho até um certo prazer nisso, procuro fazer disso uma parte da minha vida. Mas, levando em consideração esses fatores, eu diria que para ser aprovado num concurso de nível médio, você pode levar de 6 meses a 1 ano. De um concurso de nível superior, você pode ter algo em torno de 1 ano a 1 ano e meio. E um concurso de nível superior, que exige especialização ou que seja de grande concorrência, você vai levar um pouco mais de 1 ano e meio, talvez até 2, por que não até mesmo 3. Então, outra coisa muito importante que eu pude perceber é com relação ao número de candidatos, ou número de candidatos por vaga, ou aqui até mesmo o número de inscritos. Fiz alguns concursos com mais de 50 mil inscritos, em que a proporção chegava a ser 360, 370 candidatos por vaga. E, no entanto, na hora da prova, o nível parece que diminuía, porque por algum motivo aquele número de inscritos naturalmente não era uma representação da gravidade, ou digamos assim, da dificuldade, do nível de dificuldade da prova. Então não é regra que um número alto de inscritos vai trazer uma prova difícil. E depois desses 3 anos, você deve me perguntar, ou eu mesmo me pergunto, quem sabe, o que eu prefiro, prova fácil ou prova difícil? Pois é, e eu te digo com toda clareza que eu prefiro uma prova difícil. Não, existem níveis de dificuldade, mas eu prefiro uma prova difícil do que uma fácil, porque na prova fácil o que vai acontecer? Um número elevado de aprovações. Cheguei a fazer concursos em que tiveram 7 mil aprovados. Isso é bom? Não, não é. Nunca os 7 mil aprovados serão nomeados. Obviamente, né, eu não fiquei nas posições mais baixas, mas ainda assim isso não é bom para o cargo, porque muitos aprovados significa que a prova estava muito fácil. Então o que acontece? Muitas pessoas gabaritam, muitas pessoas tiram
erram apenas uma questão e ficam muitos classificados. Então, quando não existe aquela cláusula de barreira no concurso, que tem um número limite de pessoas aprovadas, fica ainda pior. Fica um pouco mais grave, porque aí as notas entram... Outra questão interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês é referente ao número de horas estudadas por dia. E eu, hoje, sou a favor do seguinte fato: esqueçam o relógio, esqueçam essas proporções de metas por hora, façam metas ligadas mais a um número de matérias, ou quem sabe até mesmo o volume de conteúdo, mas não se apeguem com questão a nível de horas, porque se você ficar medindo horas, você acaba deixando a qualidade cair. Você estuda lá 4, 5 horas, o que eu cheguei a fazer em alguns momentos, e a sua qualidade de estudo vem em declínio, porque na verdade você está cansando. Então estude até o limite do seu corpo ou o limite da sua disposição de tempo, pois muitas vezes o tempo que eu tinha para estudar era o período de deslocamento do ônibus entre a minha casa e o trabalho, ou o meu intervalo de almoço. Então você tem que usar o tempo que tem disponível. Uma ferramenta que eu sempre costumo deixar como mensagem para vocês é: use as armas que você tem. Se você tem um cursinho online pago, comprou um anual, fez alguma coisa nesse sentido, que bom para você. Use o cursinho, use e abuse dele. Mas se você não tem, use o que está disponível. Eu cheguei a estudar muitas vezes com apostilas encontradas no lixo, ou com alguns materiais que eu encontrava perdido na internet, e isso não foi impedimento para a minha aprovação. Uma questão muito interessante é você perder a discriminação com relação a bandeiras de cursinho. Existem professores que você tem empatia imediata. Preste atenção, falei aqui professores e não cursinhos. Então, para que você fizesse um cursinho ideal, para que eu pudesse te dizer aqui qual o cursinho que vai te aprovar, eu teria que pegar um professor de cada cursinho, você teria que contratar no mínimo 10 cursinhos para formar uma equipe perfeita de professores, na minha opinião. E aposto com você, ao longo da sua trajetória, também pode chegar à mesma conclusão, que na verdade os cursinhos eles conseguem manter 1, 2 ou 3 professores de elite, top. São caros, a aula de professores são muito caras. Então, os outros são professores um pouco mais simples, um pouco menos famosos. Então, o que você pode fazer pode até mesmo investir, quem sabe, se você tem condições, comprar 2, 3 cursinhos e usar um do raciocínio lógico daqui, o de matemática de lá, o de português de cá, mas, acima de tudo, use as armas que você tem, porque não é regra. Eu vi gente passando em concurso com apostila, que é uma coisa que eu já não vi há muito tempo, e vi gente não passando com os melhores cursinhos. Então, um investimento alto não significa, não representa uma aprovação imediata. Que provavelmente você já deve ter ouvido por aí como dica, é o fato de você escolher uma área. Só que presta atenção no fato aqui, a área ela é muito ampla. Você não precisa focar, ainda mais nesse período que nós estamos, de um pouco de escassez, um pouco de dificuldade. Por óbvio, eu escolhi a área que é melhor neste momento, a área de carreiras policiais. É muito tranquilo, você encontra editais todos os dias saindo, polícias civis anunciando novos cargos, guardas municipais, polícias militares, enfim, agentes penitenciários. Então você tem um mundo muito amplo e que é quase inesgotável, um pouco menos do que foi alguns anos atrás, mas que não deixa de ter frequência. Mas se você escolheu tribunais, escolheu defensorias públicas, não sei qual a área, áreas administrativas, a coisa é um pouco mais complicada, mas área não significa profissão. Você não precisa, por exemplo, estudar para a Polícia Civil, você pode estudar carreiras policiais, é um pouco mais amplo. Você estudando uma série de 9 disciplinas, você consegue abarcar todas as áreas de carreiras policiais. E o que você faz quando abre o edital? Você pega aquela parte que já tem 70% do edital dominado e pega aqueles 30% que faltam e alinha com o edital novo. E aí você consegue vencer em 3 meses, que é o período que, em média, os concursos saem entre a divulgação do edital e a data da prova. E é essa a regra, você fica estudando genericamente, sempre, continuamente, e não fica estudando especificamente para um concurso. Quando o edital sai, você descobriu que é aquela prova que vai fazer, foca naquela. Aconteceu comigo muitas vezes de eu estar me preparando para carreiras policiais e surgir lá um edital de defensoria pública, de Ministério Público, alguma coisa assim, com matérias até muito parecidas. E isso, de certa forma, me prejudicou, porque dividiu o meu estudo. Eu acabava dividindo o tempo entre o estudo de carreiras policiais e o estudo nestas áreas mais administrativas. E isso talvez tenha protelado bastante a minha aprovação. Então, se você gostou destas dicas de hoje,
Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu posso te dar muitas outras dicas aqui pelos vídeos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Deixa o like se curtiu e força, guerreiro!